noite, amados. Uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos mais uma vez e para louvarmos o nome do Senhor, para bendizê-lo e também para prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. É uma alegria poder chegar à casa dos irmãos e de todas as pessoas que nos ouvem por esse meio. Que Deus abençoe a cada um nessa noite. O Salmo 104, o versículo 32, diz assim, aliás, o 31, a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Bendize, ó alma minha, ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, que nós possamos bendizê-lo em toda a terra. Senhor.
ao Senhor, de poder manifestar com nossas vozes todo o amor, todo o louvor, toda a gratidão que há em nós por aquele que é digno de receber a glória e o louvor. Esse cântico diz: como não te louvar? Como não louvar aquele que um dia nos alcançou? Como não louvar aquele que tem o domínio sobre todas as coisas? Aquele que é Senhor sobre tudo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Boa noite a todos os internautas. Hoje acrescentamos de poder estarmos louvando ao Senhor na liderança de minha esposa Nila Mayer, junto aos de casa. É um prazer, uma vez mais, de estar com vocês. Antes que esqueça, quero felicitar a los papás de América Latina, en Colombia, en Argentina, amigos que como papá hoy son
celebrados por sus hijos el Día del Padre. Saludo a todos los argentinos, a todos los papás, na paz del Senhor Jesus. Hoje falaremos um famoso tema, assim titulado pela editora, O Jovem Rico. Vamos a ler Mateus, capítulo 19, verso 16 al verso 24. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Obrigado. Esse tema é tão evidente, por isso colocaram um título, O Jovem Rico. Também podemos dizer um jovem religioso, alguém que estava cultivando uma conduta religiosa. Para podermos entender muitas vezes o perfil que nos dá um homem religioso é uma vida superficial e muitas vezes com uma certa presunção espiritual. E aqui vemos como o Senhor desmonta essa presunção que esse jovem tinha, tanto na maneira que ele se achega ao Senhor Jesus. Um dos evangelhos nos fala que ele veio correndo aonde estava o Senhor Jesus. E ele se arroelha como uma reverência a esse homem destacado que surge na Palestina, a esse maestro, esse rabino chamado o Senhor Jesus. E talvez ele tenha ouvido a fama do Senhor Jesus e procurou ter de parte dele uma opinião e que ele lhe desse um veredicto naquilo que ele a si mesmo se aprovava e buscava a aprovação do Senhor Jesus. Outro dos evangelhos fala que ele era um governante, talvez alguém que exercia uma certa autoridade. Era um jovem de muitas posses, diz os evangelhos, e também diz um jovem que era rico, que ele possuía muitos recursos, muitos bens. A vezes os pastores, já ouvi dizer por muitos anos, né? Ouvi dizer que quem não gostaria de ter na sua congregação um jovem rico, como este jovem, que tinha um certo currículo, mas que não foi aprovado pelo Senhor Jesus. A vezes podemos dizer que é o que eu penso de mim e o que as pessoas pensam de mim. Mas o mais importante, o que Deus
que Deus pensa de nós. E se algo eu devo buscar com zelo, é ter a aprovação de Deus. Não julgar-me na minha luz, nem viver nas lisonjas, nas adulações das pessoas, já que ele era um homem rico. Mas o que Deus opinava ao respeito dele? Como Deus olhava, como Deus julgava a esse jovem rico? Como é tão peculiar do homem quando nos aproximamos de Deus. Em uma mensagem anterior eu disse que a palavra religião se pronuncia igual que no latim religião, que quer dizer o que o homem faz para se unir a Deus. São as boas ações que os homens fazem para se congraciar com Deus, para alcançar o favor de Deus. Isso é o que os homens pensam, como alcançar o favor de Deus. O que fazer? Essa é a pergunta e o dilema deste jovem rico. Diz, que farei para herdar a vida eterna? No dia de Pentecostés, onde o apóstolo Pedro prega, a multidão compungida pela pregação diz, e pelo Espírito Santo diz a Pedro, que faremos? Sempre está essa pergunta, essa maneira do homem natural, do homem racional, querer entender os caminhos de Deus. Que farei? Isso seria na lei. E a lei nos mostra que ninguém cumpriu a lei, e pela lei ninguém seria salvo. Porque a lei é o fazer. O que Deus requer do homem na lei? Que cumplamos os 10 mandamentos. E por todos esses 4.000 anos, o homem não consegue agradar a Deus em seus atos. Porque nós temos uma natureza perversa, egoísta. Não há como um homem se ajustar a Deus nas demandas de Deus, de cumprir os 10 mandamentos. O único que cumpriu os 10 mandamentos foi o Senhor Jesus, que veio de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, se fez carne, habitou entre nós, e como homem, ele prestou a Deus perfeita obediência. Ele cumpriu os mandamentos. Ele foi puro, inocente, nunca pecou, para que dessa maneira ele fosse à cruz e representasse a humanidade. Essa humanidade caída, em pecado, perdida, fracassada. Ele nos representa e ele nos resgata, oferecendo sua vida e seu sangue inocente. Então, como que as coisas em Deus funcionam? Em Deus as coisas não funcionam pelo que Deus espera que você faça. Em Deus as coisas funcionam na graça. E que é essa graça? A graça é um favor que nós não merecemos. Alguém ter pago um preço por amor por nós, alguém ter pago nossa dívida. É pela fé. Se você quer herdar a vida eterna, é pela fé daquele que veio e morreu pelas nossas transgressões, através do arrependimento. Eu me achego a Deus com o espírito quebrantado e recebo, pela graça e pela fé, a salvação, o perdão e a vida eterna. Então não é nada que Deus espera que o homem faça. O que Deus espera é que o homem creia. Que o homem creia. Que Deus lhe amou de tal maneira que enviou seu Filho para a nossa redenção e que o preço
pecado foi pago, e eu posso abraçar essa salvação, trazer esse Cristo a morar na minha vida pela fé e não pelo fazer. Ninguém comprará a sua salvação. Eu penso que este jovem rico, a ser rico, todas as coisas lhe eram mais fáceis, porque ele tinha um poder aquisitivo. E muitas vezes Deus nos quer mostrar o que o dinheiro faz, o que os recursos, os bens, as posses, eles nos dão uma capacidade de adquirir coisas materiais. Nós temos um poder aquisitivo de adquirir coisas materiais. Um carro, segundo quanto é tua poupança, quantos são tus recursos, desde um carro simples até carros que custam milhares e milhares de dólares. Desde uma casa simples até mansões e mansões. Desde um simples relógio até relógios que custam milhares de dólares. Você pode se banquetear. O dinheiro compra tudo. Compra as coisas materiais, o dinheiro compra as coisas passageiras, as coisas temporais, as coisas desta vida, mas que em nada elas vão preencher teu interior. Não se compra felicidade com dinheiro. Não se compra paz com dinheiro. Não se compra uma família feliz com dinheiro. Não se compra a vida eterna com dinheiro. Esse é o reino de Deus. Essa é a ciência de Deus. Esses são os caminhos de Deus. Essa é a filosofia do reino. Este mundo, tudo é pelo dinheiro. As coisas eternas, todas são pela fé, por um coração quebrantado e por um coração arrependido. Este jovem rico iria entender a dura lição que, apesar que ele era um jovem rico, e apesar que ele era um homem religioso, com uma presunção espiritual, ele não tinha poder nenhum de adquirir a salvação dentro da postura que ele tinha. Hoje gostaríamos de ler alguns textos e meus amigos vão me ajudar. Daqui a pouco já Mateus 5:3, mas enquanto procuramos esse texto, Mateus 5:3, o jovem diz ao Senhor Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Talvez este jovem rico, naquele momento, buscava uma projeção divina, uma aprovação de um rabino que estava em voga, em alta. Por isso que ele vem subitamente correndo, com uma postura tão fantástica, se arroelha. Como impressiona, como é triste este quadro, da maneira que ele chega até o Senhor Jesus e a maneira como ele sai. No final fala que ele saiu triste. Triste, porque não conseguiu someter-se às exigências de Deus. Que farei para ser salvo? Ele estava preparado. Ele presumia, ele vai me perguntar isto, vai me dizer isto, e eu responderei a ele na ponta da língua. Então ele vai e diz: bom mestre, o maestro bom. Ele talvez no fundo, ele estava dizendo: ele vai ver que eu sou bom. Ele vai me aprovar. Eu sairei com um certificado de boa conduta.
Mestre bom, que farei para heredar a vida eterna? Claro que a fé é na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, onde Ele morre pelos nossos pecados. Ainda era momento da lei. O Senhor Jesus mais tarde iria morrer, e aí findava a lei e começava a salvação, não por obra, mas pela fé e por graça. Mas naquele momento, Deus lhe deu aos homens 10 mandamentos. Certo dia, disse a congregação a Moisés: vai e fala com Deus no monte, e as coisas que Ele ordenar, as suas exigências, os mandamentos que Ele nos der, você traz para nós, e nós vamos acatar, e nós vamos obedecer. Claro que o homem não se conhece. Deus conhece o coração dos homens. E também Deus diz: eu darei só 10, para mostrar que não são capazes nem sequer obedecer 10 mandamentos. E Moisés trouxe as tábuas e lhe deu os 10 mandamentos, pela qual o homem iria regir sua vida moral, justa, através da obediência aos 10 mandamentos. Mas vemos por toda a história que os homens não conseguem obedecer os mandamentos do Senhor. Vagamente obedecemos, vagamente nos enganamos, achando que desta maneira superficial estou enganando a Deus. E este jovem disse: que farei? E o Senhor Jesus disse: bom, você conhece a lei de Moisés, você é judeu, eu vim para o meu povo, para Israel, para os judeus, que você cumpra os mandamentos. E talvez com um sorriso maroto, o jovem rico diga: Senhor, vou fazer meu acréscimo, desculpe aí, não é por nada não, mas desde criança eu cumpro os mandamentos. Alguns nos gabamos que somos filhos de pastores, alguns nos gabamos que nascimos em lar de cristãos e que desde criança fomos apresentados, fomos batizados e aprendemos na lição dominical a palavra do Senhor. Tudo isso tem certo valor. Se não tiver uma experiência com a salvação, e se eu não nascer de novo, tudo aquilo não terá tido o significado verdadeiro, que como aquilo que nos encaminha, mas nós temos que ir aos pés do Senhor Jesus e receber o perdão e a salvação e uma vida nova. Este jovem era um religioso. Diz: Senhor, tudo isso eu tenho guardado, tudo isso eu tenho cumprido. O Senhor Jesus veio a salvar-nos, porque em nós mesmos nós estávamos condenados. A lei diz que nos leva ao caminho da graça. A lei mostra a minha incapacidade. E a graça mostra o favor de Deus, dando-me a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, ele presume que obedece e que los cumpre. Desde criança, disse: eu tenho obedecido os mandamentos. Eu penso que o Senhor Jesus ficou assim. Claro que ele não fez isso, mas vamos a criar uma história aí. Ficou admirado ao ver esse jovem. Fantástico, encontrei um jovem que obedece à lei de Moisés. Vamos colocar no Guinness, porque até hoje ninguém pode obedecer. Mas ele disse que ele cumpre os 10 mandamentos. Fantástico. Talvez lo olhou com certa admiração,
Mas que infelicidade do jovem que pergunta, buscando uma aprovação, que mais me falta? Pulando, voltando no que já pulei, quando ele diz ao Senhor Jesus, bom mestre, o Senhor Jesus diz, a ninguém jamais de bom, porque não existe homem bom. Bom é só Deus é bom. Não é que Jesus, como filho de Deus, não seja bom. É que este jovem rico não está enxergando ao Senhor Jesus como Deus encarnado, como o Messias, como o Cristo. Ele está olhando ao Senhor Jesus como um profeta, como tantos outros que Deus enviou e se levantaram, como tantos homens maravilhosos que se levantaram. Ele não consegue ver nada mais que um simples profeta. Portanto, ele diz, não existe homem bom, não existe mulher bom. O homem em si é egoísta. Bom só é Deus. Portanto, já tirou dele o que presumia a esperança de um reconhecimento, dizendo, você realmente é um jovem bom, porque cumpre os mandamentos, cumpre os rituais da lei de Moisés, então você realmente é um bom rapaz, é um bom menino, porque Deus está dizendo, não venha a procurar aquilo que não vai achar, não existe homem bom. Nós somos egoístas. O pecado está em nós. Na luz de Deus, não somos achados justos nem bons. Na luz de Deus somos achados pecadores. Mas também na luz de Deus encontramos o amor dele e sua graça redentora e seu perdão. E agora o Senhor vai mostrar a esse jovem que se achava que era bom e que ele não é bom. Se achava que ele cumpria os mandamentos e ele não cumpre os mandamentos. Porque ele afirma que ele cumpria desde criança. Então o Senhor Jesus, devido a sua pretensão de buscar a aprovação, dizendo, o que mais me falta? Então o Senhor Jesus, de acordo à proposta dele, não é que isso é o que Deus espera de nós. Aqui é um jogo de palavra. Aqui há seguindo o argumento, seguindo o caminho que ele mesmo estava criando, de ser bom em si mesmo. Então, se você é bom mesmo, vende tudo, reparte aos pobres, venha e siga-me. E siga-me. Este tema iria pregá-lo para os pastores em fevereiro, sobre o discipulado. Teria um enfoque mais profundo que aquele que hoje estou ensinando. Não sei se em outro momento lo compartilharei. Mas deixa ressaltar que convite maravilhoso que o Senhor lhe faz a este jovem. Siga-me. Nos chama um discipulado. Nos chama, como ele chamou aos 12 apóstolos. Quando ele passou e encontrou a Pedro trabalhando no barco, a João emendando redes, a Mateus como um publicano, como um fiscal, a todos ele disse, segue-me, segue-me. E esses homens abandonaram, deixaram todos os quefazeres seculares e empreitaram e abraçaram esse chamado e seguiram ao Senhor Jesus. Que convite maravilhoso que ele faz a esse jovem. Le coloca uma proposta única, uma aventura única, um chamado tão elevado. Deixa tudo por mim. Nada disso você precisa, só precisa a mim.
segue-me. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, em mim está a vida, eu sou a vida. Tudo está em mim. Disto você não precisa. Dê para os pobres e siga-me. Realmente, a palavra do Senhor fala que ele lhe pesou. Alguns evangélicos apócrifos, ele estava dizendo-lhe, em outras palavras, olha, você disse que é bom, mas você nunca teve uma sensibilidade de ver teu próximo passando necessidade. A Palestina é uma região pobre, sometida pelo Império Romano, com pesados impostos. E você amontoou riqueza enquanto está faltando na mesa de muitos. Você não passou de um egoísta e de uma pessoa insensível. Porque você diz que guarda os mandamentos. E o primeiro mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. Abraçarás a Deus. E Deus será primeiro em tudo em tua vida. Pelo que eu vejo, você tem ao dinheiro como teu Deus. Ao dinheiro como a maior prioridade na sua vida. Teu coração está apegado aos bens materiais. Não é Deus primeiro na tua vida. O que é primeiro em tua vida são teus bens. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo: eu estou te mostrando que tu não cumpres nem o primeiro mandamento. Você não está amando a Deus em primeiro lugar. Você está amando o conforto, o bem-estar, o poder aquisitivo que te dá todo o teu patrimônio que você tem. E disse que ele era um homem de muitos bens, que ele era um jovem riquíssimo. Portanto, essa vestimenta de religiosidade diante de Deus não tem valor nenhum. Talvez ele tinha uma atitude vaga, dava alguma oferta na igreja, de tanto em tanto tinha um momento de sensibilidade, dava esmolas, de tanto em tanto ia à igreja, fazia parte de um evento social, mas no fundo, ele se amava a si mesmo. Portanto, ele se entristece e se vai, porque não foi capaz de renunciar a tudo o que ele possuía para ter ao Senhor Jesus como única e suficiente herança. Ele fracassa por um caminho da lei, pelo caminho das obras, pelo caminho dos méritos. Ele fracassa, porque na lei não nos salva, a lei nos condena, porque mostra quem somos e todas as nossas limitações. Em Deus, a salvação não é pelo que você faz, a salvação é pelo que nós cremos. Vamos a ler Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ali é um sermão que o Senhor Jesus faz, é o sermão das bem-aventuranças. E estes dias, creio que o pastor Lúcio Mauro de Amazonas, um de nossos pastores, estava dando esse estudo do sermão das bem-aventuranças. E aqui inicia o Senhor Jesus esse sermão dizendo: bem-aventurado
os pobres de espírito. Todas as riquezas de Deus, todas as heranças em Deus, todo lugar almejado em Deus, com que se paga? Com que preço? O que tenho que fazer? Como tomarei posse? Como possuirei todo o que Deus tem para mim? As coisas de Deus só se alcançam quando nós nos achegamos a Deus com pobreza de espírito. Este jovem não chegou ao Senhor, ele não aborda ao Senhor com uma pobreza de espírito. Ele aborda ao Senhor Jesus com uma autossuficiência. Ele está cheio de uma justiça própria. Ele está numa presunção, se achando. Ele tem um poder aquisitivo. Ele acha que tem condições. Ele acha que tem méritos. Ele está pagando um preço, entre aspas, entre comillas, de adquirir a salvação. Mas dessa maneira, ele não vai adquiri-la. Porque a salvação lhe é dada aos pobres de espírito. O reino lhe é dado aos pobres de espírito. A unção de Deus repousa sobre os pobres de espírito. Deus levanta aos pobres de espírito. Deus dará aos homens um lugar de autoridade, um lugar de honra aos pobres de espírito. E nesse sermão da bem-aventurança, diz: bem-aventurado os pobres de espírito. É como que você tem que entender que as coisas de Deus não são momentos esporádicos, não são meros momentos de alegria, de uma forte emoção, de um momento em que você se entrega a um prazer, como você lo faz num carnaval, numa festa, na bebida, se entrega a uma orgia, se entrega ao pecado, se entrega a uma droga. E tudo isso proporciona momentos. A graça, a salvação, os caminhos de Deus não promovem momentos. Eu estava pensando, enquanto meditava nesta palavra, que dizer aos irmãos. Como explicar isto? Feliz. A felicidade é um estado, não uma mera alegria, não um momento de gozo, de diversão. Os caminhos de Deus nos proporcionam uma contínua felicidade. E queria explicar e dizer, eu tenho uma esposa que Deus me deu como companheira. E eu sou feliz 24 horas do dia quando a vejo. Em cada instante que eu a contemplo, eu entro em um estado total de felicidade. Não há momento que ela não me proporcione um estado de felicidade. Eu sou feliz de ter me casado com ela, porque isso foi um presente de Deus encontrado no seu caminho. Feliz
aquele que está nos caminhos do Senhor. Feliz aquele que na pobreza de espírito achou graça na presença de Deus. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não quer dizer que você não tem 10 centavos para comprar uma bala, que não tem 100 reais, algum dinheiro para adquirir um pão, uma roupa, para pagar o aluguel. Você não é pobre de espírito porque está desempregado e não tem um salário por mês. E tampouco você não pode ser um pobre de espírito porque é um homem com muitos recursos, porque é um homem que tem dinheiro. Ser pobre de espírito não tem esse enfoque. Ser pobre de espírito é ter consciência de minha miséria espiritual, de minha impotência, de fazer feliz a minha família, de trazer uma felicidade a meu lar, de ser um bom marido, de fazer feliz a minha esposa. Ser pobre de espírito é dizer ao Senhor: Senhor, eu te necessito. Eu não sou bom. Eu sou um pecador. Eu sou refém de minhas debilidades, de minha impotência. Eu sou refém de meu egoísmo. Não há nada de bom em mim. Não há nada que te agrade. Eu não posso comprar minha salvação. Não há mérito nenhum em mim. Ser pobre de espírito é dizer: eu dependo, Senhor, 100% de tua bondade, de tua misericórdia, de teu perdão, de teu favor. Eu não me achego a ti com méritos, uma presunção de justiça própria. Não me achego a ti com um sentimento que tenho algo de bom que tu vai contemplar e vai me dar um desconto de minha ignorância, porque no fundo, eu não sou tão mau que digamos, eu não sou uma má mulher, não sou um bom filho, tão mau, um filho tão mau, de um mau pai. Tenho minhas lutas, mas também tenho algo. Não quis chegar a Deus. Só hallará graça aos pobres de espírito. Quando eu sou consciente de mim, de minha pobreza, de minha impotência, da minha incapacidade, quando eu busco dele perdão e misericórdia, esse é ser pobre de espírito. E vamos a ler o que o próprio Senhor Jesus nos diz, o que é ser pobre de espírito. Quem vai ler, por favor? Sim. Lucas 18, 9. Sim. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que é ser pobre de espírito? 2 foram a orar, e foi um religioso, um fariseu, um homem que cumpria com todos os ritos de Moisés, que dava seus dízimos, que jejuava até
em forma exagerada 2 vezes por semana. E isso lhe dava o presumir de uma áurea espiritual. Se sentia que ele era alguém especial pelo que ele fazia. Olha, o que nós venhamos fazer está tão longe de agradar a Deus. A menos que aquilo que fazemos seja Cristo em nós. Enquanto que o publicano batia seu peito, não levantava sua cabeça, como alguém que se sentia indigno de levar seus olhos a Deus. Envergonhado pela sua situação de pecador, buscando misericórdia e perdão de Deus. Mas o outro, uma oração altiva, arrogante, cheia de si, cheia de justiça própria. E ainda julgando, porque curioso, porque estava ouvindo o clamor, como esse homem podia rasgar seu coração diante de Deus com um clamor: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu quero dar uma notícia maravilhosa. O Senhor Jesus diz, assim como os médicos não estão para os sãos, mas estão para os doentes, para os enfermos, assim o Filho do Homem não veio buscar os justos, mas ele veio buscar pecadores. Se tu sentes que eres um pecador, a chance de ter um encontro com Deus, da pessoa do Senhor Jesus, são 100%. Mas se você acha que é bom, se acha justo, a chance de encontrar-se com Jesus são mínimas. Porque não está buscando pessoas boas, está buscando pessoas pecadoras. E o Senhor Jesus diz: diga-me, quem dos dois voltou justificado? O publicano voltou justificado, voltou perdoado, voltou redimido, voltou com a paz de quem foi perdoado. Mas o fariseu seguiu vivendo uma presunção espiritual. Tanto se pode dizer destas verdades que temos lido aqui. Você é bem-aventurado, você é feliz, porque quem está nos caminhos do Senhor Jesus é feliz. Não vi momentos de alegria e de emoções. Ele vive um estado de felicidade. Porque está nos caminhos eternos. Porque faz parte de um reino eterno. Feliz porque ele tem um pai. Um pai. Por que um bebê é feliz? Porque ele sabe que tem papais que vão estar velando 24 horas do dia pela sua vida. Ele confia, ele sabe que é totalmente dependente. Ele sabe que esses pais farão tudo por cuidar dele. Portanto, ele vive um estado descansado, ele dorme, ele não tem ansiedade. Uma criança é feliz, porque vive o amor que os pais têm por eles. Las bem-aventuranças dos pobres de espírito. Tanto poderia dizer sobre isso que significa ser pobre de espírito. Nos 10 mandamentos, que nós somos de um país conquistado por espanhóis, por portugueses que trouxeram o catolicismo, e raramente alguém não tenha ouvido ou não conheça os 10 mandamentos dados por Moisés. Desses 10, os primeiros 4 mandamentos: amarás somente a Deus, Ele será primeiro em tu vida. O segundo, não te farás imagem de nenhuma espécie.
O terceiro, não levantarás o nome do Senhor em vão. E o quarto, guardar o dia sábado. Desses 10, 4 tem que ver da relação do homem com Deus. São mandamentos verticais, que têm que ver com o temor a Deus, com o caráter de Deus, com a reverência a Deus, com a santidade de Deus. Mas desses 10, 6 mandamentos, que são os últimos 6, são mandamentos horizontais, que Deus os criou, que tem a ver com o relacionamento que nós temos com o próximo, que nós temos com os semelhantes, que eu tenho com aquele que convivo, que tenho com aquele que faz parte de minha vida, meu patrão, meu empregado, meu professor, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, o açougueiro, a empregada. O Senhor nos deu 6 mandamentos que têm a ver com o relacionamento, com relações humanas. Se este jovem disse que cumpre os 10 mandamentos desde criança, portanto, ele observou esses mandamentos e vive uma vida piamente. Vive uma vida pia. Vive com certa piedade pelo seu próximo. Ele tem uma sensibilidade com seu semelhante. O que é ser cristão? Ser cristão é ter Cristo em nós. E o Senhor Jesus diz: ama a tu prójimo como Ele nos amou. O mandamento, até aquele momento que a lei, ele diz, que diz a palavra, isso está em Números, capítulo 18, verso 9, em Números 19, verso 18, Deus diz através de Moisés: ama a teu próximo como a ti mesmo. Portanto, aqui o Senhor, o 5º mandamento é: ama a tu pai e a tua mãe. São 10. 4 tem que ver com Deus. O 6 tem que ver com nosso semelhante. O 5º, honrarás a teu pai e tua mãe. Mas ele coloca por último. Ele deixa por último. Claro que o Senhor tem toda uma ciência, todo um porquê que ele diz. Diz: não matarás. Quais são? Diz aquele que está lá na lei de Moisés: diz, não matarás. Não cometerás adultério. Diz, não roubarás. E coloca no 4º lugar, diz: não jurarás, faz testemunho e fala, e honra a teu pai e a tua mãe. Em vez de ser o primeiro, porque o 5º, ele coloca por último e omite dizer: não cobicharás, mas coloca dizendo: ama a teu próximo como a ti mesmo. Ele estava dizendo: quero que você recapacite, medite, se você realmente cumpre os mandamentos. Pelo que vejo, teu egoísmo de não renunciar, de não ter uma sensibilidade com os pobres e poder socorrer aos necessitados. Você não está amando ao próximo como a ti mesmo. Me perdoem se coloco algo pessoal. No momento não vem outra coisa para torná-lo mais ilustrativo. Eu gosto de dar presentes. E procuro, e me faço a pergunta quando dou presente: por que eu dou presente? Porque tenho prazer em dar presente. Talvez, no fundo, eu queira vender uma imagem que sou bom. No fundo, eu estou me autopatrocinando, vendendo uma certa bondade. Ou
busco conquistar as pessoas, suprir uma carência que eu tenho. Se esse é o princípio, estou sendo egoísta. Estou suprindo minha própria necessidade. Eu tenho que dar um presente porque amo a pessoa. E procuro dizer como a ti mesmo. Eu, quando dou um presente, eu dou esse presente como se fosse um presente que eu me daria. Como um gasto que eu faria se isso fosse para mim. Ama a teu próximo como a ti mesmo. O Senhor está dizendo, você não cumpre a lei de Moisés. Você não dá o que deve dar, você está roubando. Você não está honrando seus pais. Você não está cuidando deles devidamente. Você tem que revisar sua vida. Seu egoísmo arquitetou uma bondade mesquinha, um amor mesquinho. Não temos feito as coisas como devem de ser. Talvez Deus espera muito mais de nós. Temos que converter-nos a Deus. Temos que pedir que Ele nos salve desse egoísmo. E como dizíamos semana passada, quem se chega ao Senhor Jesus, Ele vai tirar esse coração egoísta, de pedra. Ele dará um novo coração. Ele dará a nós um novo espírito, dará a nós uma nova mente, uma nova maneira de pensar. Ele ressalta os mandamentos que têm que ver com nosso relacionamento. Meu próximo é minha esposa. Meu próximo é meu marido. Meu próximo são meus filhos. É meu vizinho. É meu professor. É meu pastor. É meu irmão. Eu procuro tratar aqueles que trabalham em casa como parte da família, com toda a dignidade. Honrar aqueles que nos servem e dar-lhe um lugar de honra na nossa mesa. Porque eu tenho que amá-lo como eu me amo. Falamos bastante hoje. Sim? Há um texto para ler. Já leímos todo o texto? Sim? Sim. Amém. Este jovem chegou ao Senhor buscando uma aprovação. E não foi aprovado pelo caminho que ele buscou. O caminho da lei, do esforço, das obras, do fazer. Que fique claro o Evangelho, o caminho do Senhor, é o caminho da fé. O caminho dos pobres de espírito, aqueles que se quebrantam, aqueles que se humilham, aqueles que dependem de Deus, aqueles que sabem esperar, aqueles que não são autossuficientes em si mesmos, mas que buscam a suficiência que vem de Deus. Esse jovem se foi triste porque não estava disposto a renunciar. Ainda há tantas coisas que eu poderia falar essa noite, mas são mais profundas. Deixarei para os pastores. Estava pensando como os discípulos dão cara fora, como estão fortes no ser humano o protecionismo, o cuidado da vida. Que ganho
que ficará para mim? Qual é minha parte? E claro que maravilhoso foi o ministério do apóstolo Pedro, na qual, devido a que Deus lhe deu a ele as chaves do reino, ao Senhor Jesus, lhe deu a Pedro as chaves do reino, falou em plural, significava que ele seria o primeiro a pregar e abrir as portas do reino na era da graça, onde se converteram miles na primeira pregação, e depois ele foi a pregar na casa de Cornélio, que foram os ímpios, são os gentios, e também abriu a porta através da pregação do Evangelho para que entrem no reino dos céus. Mas como discípulo, sempre dava alguns fora. Se o Senhor Jesus está dizendo ao jovem rico, entrega tudo, dá para os pobres, siga-me. O Senhor Jesus está dizendo, olha, tudo por mim, eu serei a tua herança. Siga-me e ganharás um reino. Segue-me e ganharás a vida eterna. Segue-me e terás o privilégio de servir-me. Segue-me e heredarás minha presença. O Espírito Santo virá sobre ti. Segue-me. Pedro ainda pergunta, e nós que deixamos tudo? Que pergunta fora do lugar, que pergunta imprópria. O Senhor Jesus não respondeu a Pedro como merecia. Ele é paciente, amoroso, misericordioso. Ele diz, Pedro, ninguém que, por causa minha, deixou pai e mãe, não ganhará 100 vezes mais. Pai e mãe, irmãos e casa. E o reino eterno, a vida vindoura, e aqui com aflições, ganhará 100 vezes mais. Quero terminar dizendo, não queria falar isso, mas tomo minha liberdade. Nós, pastores, e assim ensino aos discípulos, futuros pastores, assim ensinei a muitos discípulos que hoje são pastores, quando vieram para serem discipulados, eu procurei tornar claro, assim como o Senhor Jesus lhe disse ao jovem rico, a todos os pobres, siga-me. Eu digo aos discípulos, vocês foram chamados não a fazer a vida às minhas costas, não a usar meu nome para ter fama, para ter poder, mas você me seguem, aquele que por minha causa perder a vida, allá lá. Não fomos chamados a fazer a vida, mas fomos chamados a dar a vida. Não fomos chamados a amontoar riquezas aqui. Ele não está dizendo que você é 100 vezes mais rico naquilo que eu deixei. Não. Eu dizia certa vez, pregando numa igreja, que eu sou uma pessoa rica. E uma criança de 10, 12 anos entendeu literalmente. Voltando para casa, disse a seu pai, pai, eu não sabia que o pastor Martim fosse tão rico. Eu sei que alguns pastores são ricos, disse, mas não sabia que ele fosse tão rico. Porque eu disse que eu tenho casas em toda parte do mundo. Vou a Alasca, ali tem um pastor amigo que me espera no aeroporto. E me dará uma casa para me hospedar. Um dia me pagou um hotel em Anchorage. Vou a Japão, tenho amigos que me esperam no aeroporto. E me levaram a conhecer o Monte Fuji. E assim nos Estados Unidos, os meus anfitriones me cederam sua suíte. Relutei para não aceitar, mas eles disseram que deveria aceitar. E uma suíte de uma casa recém-construída.
Eu tenho um monte de carros. Eu tenho um monte de pais. Eu tenho um monte de mães. Eu tenho 100 de irmãos. Eu sou uma pessoa rica. Eu faço parte de uma grande herança da família de Deus. Sou amado. Muitas mulheres são como mães que oram por minha vida. Tenho irmãos que me assistem. Eu sou feliz. Eu tenho uma herança maravilhosa. Isso quis dizer o Senhor Jesus. Não que iriam amontoar bens materiais. Nós escolhemos uma vida piedosa. Nós escolhemos uma vida de renúncia. E Deus não tem deixado de faltar. Deus sempre tem suprido as nossas necessidades. Nossa vida continua sendo uma vida de renúncia. Sempre livres, leves, para ser movidos por Deus, aonde quiera que Ele assim venha nos conduzir. Nada nos tem faltado. Seguir ao Senhor Jesus é viver no cuidado dEle. E ser feliz é não ser rodeado de coisas desta vida. Ser feliz é ter paz, é ter o gozo, é ter esperança. Saber que Deus está conosco. Não viva momentos. O pecado traz momentos de alegria. Se pecar num momento fosse ruim, ninguém pecaria. Mas o pecado é enganoso. Ele só te dá momentos. Mas seguir ao Senhor, ser pobre de espírito, é ter encontrado uma perfeita e contínua felicidade. Que Deus vos abençoe, amados. Vamos orar por esta palavra. ¿Sí? ¿Quiere me acompañar na oração? ¿Quiere inclinar sua cabeça diante de Deus, da sua omnipresença que está em todo lugar, e que Ele ha entrado a seu lar através da ministração da sua palavra? Deus tenha falado ao seu coração e o Espírito Santo tenha acomodado a palavra a cada um de nós, como perfeitamente Ele nos conhece. Amado Pai, no nome do Senhor Jesus, ouvi a Tua voz, ouvi Tua palavra, ouvi Teu ensino, Senhor. Naquele dia haverá muitas surpresas. Quando nos encontremos na redenção final, quando nos reunamos, muitos que pensavam que estariam, não estarão. E outros que não pensavam que nunca estariam, eles estarão. Muitos que se acharam bons, se justificaram a si mesmos, tiveram conceitos errados, baseados numa ilusão e numa presunção espiritual. Naquele dia não estarão. Ali veremos pecadores, ali veremos prostitutas que foram redimidos, veremos o ladrão da cruz, veremos, Senhor, ao bêbado, ao drogadito, veremos as pessoas que talvez não eram honradas. Senhor, nós queremos encontrar naquele dia. Hoje entendemos que é ser pobre de espírito. É poder ter consciência de minha total impotência. É dizer-te, te necessito, Deus. Entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada. Eu sou um pecador, me perdoa. Salva-me.
conduce minha vida, porque eu não sei conduzi-la. Dê-me uma razão de ser, porque todas as minhas motivações são erradas. Salva meu lar, sé Senhor de minha vida. Pai, obrigado pelo Senhor Jesus, que has enviado a meu socorro para a minha redenção. Porque has enviado a encontrar pecadores, buscar pecadores, na qual eu sou o primeiro. Eu quero ser hallado. Eu quero tu paz. Eu quero começar todo de novo. Senhor, te necessito. Eu me quebranto diante de ti, para alcançar favor e misericórdia. Graças pela tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Glória ao Senhor. Estava telefonando pessoas que conheço, Amazonas, Argentina, Colômbia, Alasca, Estados Unidos. E todos eles podiam dizer que nas orações ministradas, na qual invocamos Deus na sua vida. Fique claro, pastor Martim, não cura ninguém. Não prometo em mim mesmo nada. Ressalto a fé daquele que coloca sua confiança em Deus. E invocamos um Deus todo-poderoso, todo-suficiente, cheio de bondade e misericórdia. E como diz o Senhor Jesus a seus discípulos, toda a autoridade, todo o poder me foi dado, para que seus discípulos levassem o Evangelho a todos os cantos deste planeta, anunciando as boas novas do Senhor Jesus, para que ao invocar seu nome, Ele respaldaria com poder. Este poder não ha mudado. Ele sigue sentado no seu trono. Ele é Deus. E essa potência de Deus visitará teu lar. Estenderá Ele seu favor e te tocará sua mão invisível. Quando eu oro por você, se você tem problema de coluna, fique sentado no chão, com um espaço ao seu redor. Coloque um tapete, uma toalha. Deus visitará a sua coluna. Sentirá um calor, um choque elétrico. Sentirá seu corpo anestesiado. E isso é a presença de Deus em sua multiforme sabedoria. Ele te tocará como um vento que soplará em tu corpo. Ele está aqui. E Ele está onde você está. Sua palavra foi recebida. Sua palavra está em seu coração. E seu coração está voltado a Deus. Orarei. E no próximo culto, enquanto estiver, escreva o que tu alcançou em Deus. Dê seu testemunho para a glória e honra de seu nome. Orarei por os que sofrem epilepsia, tumores de hipófise, cardiopatias, perda de peso, qual seja a fonte que está causando isto, degeneração muscular, macular, endometriose, pólipos, distúrbios de equilíbrio, Covid e sequelas, distúrbios cognitivos, zumbidos no ouvido, vertigem, doença de pequenos vasos, fibromialgia, enxaqueca, gastrite, diverticulite, efisema, bronquites, psoriase, alergia de pele, cálculo renal, queda de cabelo, osteoporose, Parkinson, incontinência,
constipação, câncer, refluxo, joanete, doença de Crohn e toda a enfermidade que te aflige, Deus sabe todas as coisas. Coloque sua mão onde lhe doe, em seu ombro, em sua coluna, em seu fígado, em seu rosto, em seu joelho. Invocarei o nome do Senhor Jesus. Invocarei o seu favor, o seu poder. E pelo poder do Espírito Santo, Ele que é onipresente, estará ali onde você está e te tocará. Amado Deus, amado Pai, tu servo anuncia teu Evangelho, proclama tua salvação aos homens. Da maneira que quando estivestes em Israel, saraste a todos que te vieram, e ressuscitaste, está sentado no trono, e te foi dado um poder, um nome que é sobre todo nome, e autoridade. E toda virtude está em ti. Tenhas misericórdia de cada lar que te necessita. Senhor, nós somos pobres de espírito. Viemos a ti. Não há mérito em nós. Só a confiar em tua bondade, em tua misericórdia. Dizer-te sou um pecador. Nada posso exigir. Nada demando. Assim como disseram os leprosos, Senhor Jesus, se tu queres, podes limpar-nos. E tu dissestes, eu quero. Assim como no caminho encontraste uma viúva com um único filho, caminho a enterrar seu único filho, tu te complaciste. Pensaste naquele quadro de uma mulher viúva, sem herdeiro, sem quem cuide por ela. Tocaste o caixão féretro, ressuscitaste seu filho e o devolviste. Tu és Senhor da vida donde não há vida. Sara, cura, levanta, restaura, seque-se todo câncer, sare-se todo mal, toda enfermidade. No nome do Senhor Jesus, ministro a unção gloriosa, profiro palavras de cura, de sanidade, de libertação, invoco o favor e a misericórdia de Deus, no nome do Senhor Jesus, libertando, sarando, curando, operando milagres para a glória e honra de teu nome. Porquanto para ti, Senhor, não há nada impossível. Tu lo tocas, tu mano invisível, teu vento, tu espírito, tu fogo, tua unção, tiramos, no nome do Senhor Jesus, tocando, soltando, liberando, restaurando, para a glória e honra de teu nome, assim seja feito. Cremos e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Eu sinto que Deus ha estado presente ali onde você está. A tocá-lo, a sarar. Alguns estão suando. Outros sentem um calor em todo o seu corpo. Outros sentem correntes elétricas no seu corpo. Outros sentem adormecido, anestesiado. Tudo é a mão do Senhor. E se você sentiu tontura, o poder de Deus tirando coisas ruins que te oprimiam, dê a Ele toda a glória e toda a honra. Deus vos abençoe. Um prazer estar com vocês uma vez mais. Até domingo que vem, se assim Deus o permitir.